Então, que tema é esse? Eu quero falar nessa manhã sobre o tema: não seja um viciado em problemas. Você pode dizer isso comigo? Jesus me chamou, pode ficar melhor. Jesus me chamou para que eu não seja viciado em problemas. Eu explico o que é ser viciado em problemas. Existem pessoas que elas moldaram o seu estilo de vida, o seu padrão, a sua mente, as suas relações, as suas interações sociais. Elas moldaram tudo para que elas vivam reféns de problemas. Elas não sabem viver sem problemas. E se estiver sem problemas, elas caçam um. Elas procuram um. Porque elas não sabem viver se não tiver problemas na vida. Então essas pessoas são pessoas viciadas em problemas. Esse é um assunto controverso, porque muitas pessoas não querem reconhecer isso, que elas estão viciadas em problemas. É bem verdade que os problemas fazem parte da história humana, fazem parte do viver. Se você está vivendo, parabéns, você vai ter problemas. E os seus problemas, eles são uma oportunidade de você crescer, amadurecer, de você depender mais de Deus, de você confiar mais nele, da sua esperança estar firmada nele. Alguém diz amém para isso? Agora perceba, se os problemas fazem parte da história humana, e eu não devo ser viciado em problemas, a pergunta que eu devo fazer é: como então eu devo interagir com os meus problemas? Algumas pessoas, elas têm uma convivência muito fácil e muito fluida. É legal a gente se relacionar com pessoas e a gente vai tirando algumas conclusões. Tem pessoas que você se relaciona com ela, é uma coisa super leve, super prática, super fluida. Dá até gosto de você se relacionar. Agora tem gente que é exatamente o oposto. É complexo, é difícil, é pesado. Se relacionar com algumas pessoas é um baita de um exercício de paciência. Porque parece que são pessoas super pesadas, super negativas. Não conseguem enxergar nada de bom na atitude alheia. Pelo contrário, só enxerga algo ruim. Então esse tipo de pessoa são pessoas que estão já com sua vida formatada para dificultar. Ou, usando aqui o nosso tema, para problematizar a sua existência. Você sabia que tem pessoas que problematizam a sua existência? A existência já é difícil. Viver no mundo que a gente vive já não é fácil. Viver no cumprimento profético que nós vivemos já não é fácil. E tem gente que complica, dificulta. Ele acha que é pouco e quer agravar ainda mais a situação. Então, essas pessoas que se envolvem em problemas de forma compulsiva, elas fazem isso, irmão, preste muita atenção, porque elas têm ganhos secundários com isso. Ser uma pessoa problemática tem ganho, tem recompensa com isso. Uma pessoa problemática normalmente é o centro de atenção da família. Todo mundo está olhando para ela. Todo mundo se preocupa mais com ela do que com os outros. Uma pessoa problemática é o centro das atenções no trabalho, na escola, no ambiente de fé. Todo mundo está fazendo, usando um dito popular, das tripas coração para agradar aquela pessoa. Então perceba, ser problemático tem recompensa. Então por isso que muitos continuam problematizando a sua existência, porque elas são recompensadas. Elas têm um lance de afeto, de carência emocional que é suprida quando ela é uma pessoa problemática. E isso é extremamente nocivo, porque essa pessoa não desfruta da vida abundante que Jesus prometeu. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e tenham vida em... Uma pessoa problemática não consegue viver a vida abundante, porque ela está sempre se vitimizando. Os problemas dela sempre são maiores do que os dos outros.
A falta de dinheiro dela é sempre pior do que a falta de dinheiro dos outros. A doença dela é sempre mais grave do que a doença dos outros. Ela vive se vitimizando. E isso é extremamente nocivo e prejudicial. Mas eu entendo que se nós encerrarmos o ano de 2024 com essa página virada na nossa história, nós vamos pisar os nossos pés em 2025. E ao pisar no limiar de 2025 com uma mentalidade diferente, a vida abundante que Cristo prometeu se manifestará sobre nós. Mas você precisa vencer isso. Se você é uma pessoa problemática, vença isso. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3. E eu quero ler com vocês alguns textos. E nós estamos aqui com a nossa projeção adaptada, porque nós tivemos um problema técnico. Então vocês vão ver que ela é só centralizada, tá bom? Mas vai dar para acompanhar aqui tranquilamente. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, e verso de número 8 a seguir. Obrigado. Diz o texto: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Essa expressão entranhavelmente significa que as suas entranhas se movam em misericórdia, e a expressão afáveis significa afetuosos ou afetuosos. Versículo 9: não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, fazendo o que, gente? Fazendo o que, igreja? Bendizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 10. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal. Eu estou no versículo 10. E os seus lábios não falem engano. Eu vou repetir. Quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Diga comigo: refrear a língua. Diga: não falar engano. Versículo 11: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o que, gente? Males. Nós lemos do versículo 8 a 12, do capítulo 3 de 1 Pedro, e aqui nós observamos Pedro, o apóstolo, falando sobre o amor cristão na prática. O tema dele é esse. E ele vai dizer que o amor cristão na prática tem algumas implicações. E quais implicações são essas? No versículo 8 ele começa dizendo que nós devemos ter o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. Essa expressão remete a gente pensar no mesmo modo de pensar. Então Pedro está dizendo: vocês têm que ter o mesmo sentimento, vocês têm que ter a mesma forma de pensar, e para que isso aconteça, eu preciso me alinhar a um padrão, a uma convenção social, se assim nós podemos chamar. Então preste atenção em algo: nós temos facilidade em andar em concordância com o outro, desde que o outro concorde conosco. Eu vou repetir isso calmo para você refletir. Nós temos facilidade em andar em concordância com o outro, desde que o outro concorde conosco. E quando ele discorda? E quando ele tem uma opinião diferente? E quando ele não pensa com você?
O Pedro está dizendo aqui para nós, no versículo 8, que vai acontecer de pessoas terem um modo diferente de pensar, porém devem todos estarem unidos numa mesma direção. Ter o mesmo modo de pensar não significa que eu vou concordar só quando está alinhado com o meu pensamento. Ter a mesma forma de pensar é a gente estar alinhado com, ou de acordo, o pensamento de Cristo, e não o nosso. Então, o Pedro está dizendo aqui, que nós precisamos ter o mesmo modo de pensar e de agir, semelhante ao de Cristo. 1 Coríntios 2,16, a palavra vai dizer que, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. E aí Paulo, o outro apóstolo de Cristo, termina o verso 16, afirmando, nós temos o que, gente? A mente de Cristo. Se nós tivermos a mente do Gabriel, a mente do Cláudio, a mente do Douglas, a mente do Júlio, a mente do Gabriel, e várias mentes diferentes, a gente vai divergir. Mas se nós tivermos uma única mente governando todos nós, não há como divergir, só há alinhamento. E por isso que Paulo está dizendo, vocês precisam ter a mente de Cristo, pensar como Cristo, parar de pensar como vocês acham que é certo, segundo os seus padrões, segundo os seus valores, segundo a sua formação, segundo a sua experiência. Coloca tudo isso no bolso e passe a pensar como Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Quando a gente pensa como Cristo, nós conseguimos alinhavar tudo, irmão. Mas quando a gente começa a pensar como nós mesmos, eu não gosto desse piso que foi colocado no banheiro. Eu não gosto dessa luzinha azul que está acesa nos cantos da parede. Eu não gosto dessa projeção que está hoje centralizada. Quando na verdade, eu não deveria afirmar, eu deveria perguntar. Pastor, qual o propósito da projeção centralizada? O Taislene, Luiz, qual é o propósito da equipe de recepção receber os nossos irmãos todo dia antes do culto? O pessoal da mesa, Everton, qual o propósito de termos luzes azuis nos cantos? Quem tem a mente de Cristo está preocupado com o propósito de Cristo e não com a sua opinião. Não com a sua opinião. Está preocupado com aquilo que vai ser melhor para o propósito global de alcançar o propósito que Cristo confiou. Então, quando eu tenho a mente de Cristo, eu começo a pensar de forma diferente. Pedro está dizendo isso. Vocês precisam ter o mesmo sentimento. Vocês devem estar alinhados no mesmo ensino, na mesma vida prática. Mas ele não para por aí. Pedro continua. E ele diz assim, vocês têm que ser compassivos. Olha o que diz o versículo 8, compassivo. Deixa o texto exposto para nós, por favor, Lameque. Vocês devem ser compassivos, amando os irmãos, de forma entranhável, partindo de dentro, das entranhas. Vocês devem ter o mesmo sentimento. Vocês devem estar unidos. Interessante, você sabe quantas células tem o seu corpo? O seu corpo tem entre 36 e 37 trilhões de células. Sabe o que é mais surpreendente? Nenhuma célula do seu corpo é exatamente igual à outra. Se você é um adulto, homem, entre 36 e 37 trilhões, se for adulto, mulher, um pouquinho menos. Mas se você for observar, nenhuma célula sua é exatamente igual à outra, é diferente. Agora, olha que interessante. Se a gente for observar, cada célula tem o seu papel no corpo. Você tem células no seu corpo que servem para proteger você, seu sistema imunológico. Você tem células que ajudam na nutrição. Você tem células que ajudam a produzir energia, hormônios.
Você tem células que ajudam na reprodução. Todas essas células estão aí. Agora, mesmo elas sendo tão diferentes, elas têm o mesmo código DNA dentro delas. O DNA não muda. Presta atenção nisso. São 36 a 37 trilhões. Eu não estou falando de milhões e nem de bilhões. Eu estou falando de trilhões de células. Todas diferentes, mas se todas forem investigadas, o DNA é o mesmo. Agora preste atenção em algo. No mundo, nós somos mais de 2 bilhões e 500 milhões de cristãos. Todos pensam diferente, todos agem diferente, todos têm cultura e formação diferente, mas o nosso DNA é um só. O nosso DNA se chama Jesus Cristo de Nazaré. Nesse DNA a gente se alinha, a gente se adequa, as suas preferências ficam de lado, os seus gostos ficam de lado, a sua opinião fica de lado, porque quando se fala de DNA, nós temos um único DNA. Esse DNA que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário é o DNA que está sobre nós, a igreja do Senhor. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. A palavra diz, porque assim como em um corpo, temos o que, gente? Muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma. Versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos o quê? Um só corpo, embora sejamos muitos, mas individualmente somos membros uns dos outros. Isso é espetacular. Só Jesus Cristo de Nazaré para alinhavar o padrão e o pensamento de bilhões de pessoas. Detalhe, que se rendem a Ele. Porque se não se render, não vai pensar como Ele. Se não se render, não vai agir como Ele. Se não se render, não vai fazer a vontade dEle. Vai fazer a sua própria. Então, Pedro está dizendo para nós que nós precisamos ter entranhas de misericórdia, que nós precisamos ter o mesmo sentimento, e tudo isso para falar sobre problemas. Gente problemática, segura aí que você vai entender já. O Pedro segue e diz assim: sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos. O Pedro está falando sobre um tipo de amor caloroso, uma medida de amor intencional, calorosa, fraterna. O Pedro está dizendo: meus irmãos, a gente precisa amar. Quem ama perdoa, quem ama se sacrifica, quem ama se doa, quem ama se entrega, quem ama cobra menos e entrega mais. O Pedro está dizendo, esse tipo de amor que a gente precisa possuir é um amor que transborda sobre pessoas. João capítulo 13, verso 35, o próprio Senhor Jesus afirmou que esse é o amor que vai fazer com que Ele seja conhecido na vida dos discípulos. Olha o que Ele diz em João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. E todos vão conhecer que nós somos discípulos de Cristo quando a gente fazer o que, gente? Quando a gente amar uns aos outros. Repito, amor fala sobre tolerância, paciência, sacrifício, perdão, cobrar menos e entregar mais. Amor fala sobre isso. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo vai dizer: nisto todos conhecerão, Romanos 12, 9 e 10. O amor não seja fingido. Aborreçam o mal, apegai-vos ao bem. E no 10 ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Pastor, o que isso tem a ver com pessoas problemáticas? Tudo a ver. Pessoas problemáticas não sabem amar, mas querem ser amadas. Pessoas problemáticas não sabem ter paciência, mas querem que os outros tenham paciência com elas.
Pessoas problemáticas não sabem se colocar à disposição para servir, mas quer que todo mundo sirva a elas. E se você não servir, se prepare porque ela vai reclamar. Pessoas problemáticas não se movem de íntima compaixão pelos outros, mas quer que todo mundo se mova de íntima compaixão por ele. Então, pessoas problemáticas, elas agem no contraponto do que a fé cristã ensina. E essas pessoas não evoluem, não crescem, não amadurecem, não são transformadas pelo poder de Deus. Então, como não ser uma pessoa viciada em problemas? Eu te dou 4 respostas para isso. Em primeiro lugar, para você não ser uma pessoa viciada em problemas, você tem que parar de agir precipitadamente. Eu vou repetir: pare de agir precipitadamente. Pare de ser precipitado. Pare de tentar resolver problemas complexos de maneira rápida. Ou resolver problemas simples de maneira complexa. Tem pessoas que encaram problemas simples do dia a dia. Exemplo: acordei hoje de manhã, vou vir para o culto, ligo o chuveiro para tomar banho, a resistência queimou. O que a pessoa faz? Não vou para a igreja. Acabou com o meu dia. Ah, irmão, uma resistência queimada, acabou o seu dia? Que dia é esse? Que dia é esse? Não vou para a igreja. Então, a pessoa pega um probleminha simples e torna o negócio altamente complexo. Então, a pergunta que a gente precisa se fazer aqui é muito simples. Você está simplificando a tua vida nas coisas que precisam ser simples? Você está querendo fazer abordagens simples para as coisas que precisam ser mais elaboradas? Bom, liguei de novo, mas o indicador de bateria está mínimo. Então, que tipo de pessoa você é quando você lida com problemas? Você é precipitado para resolver coisas complexas? Você é complexo para resolver coisas simples? Provérbios capítulo 1, verso 2. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 19 e verso 2. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom. Não é bom que a alma peca. Ou seja, quem age de maneira apressada é de errar o caminho, de errar a medida, de errar a mão. Então, eu repito, talvez é um problema extremamente complexo e você está fazendo uma abordagem simplista demais. Ou é um problema extremamente simples e você está sendo complexo demais. Isso é um sinal de que você pode ser uma pessoa que não está percebendo que os problemas estão viciando, estão sufocando a sua existência. Os problemas estão tendo uma voz de autoridade sobre... Presta atenção nisso, irmão. Existem pessoas que a voz de autoridade que governa a vida delas são os problemas. Se os problemas estão resolvidos, a pessoa está de boa. Se os problemas não estão resolvidos, a pessoa está mal. A voz de autoridade sobre a vida de um filho de Deus não vem dos problemas. A voz de autoridade de um filho de Deus vem dos céus. Vem do Senhor. É Ele que dita o ritmo da minha vida, a forma como eu lido, apesar de uma avalanche de problemas que eu enfrento. Então, quem tem que ter voz de autoridade na sua vida não é os seus problemas. Se eles estão tendo voz de autoridade, se preocupe. Você pode estar viciado ou viciada em problemas. Segundo lugar, como é que a gente vence
esse vício dos problemas, ou como a gente faz para não ser uma pessoa viciada em problemas. Segundo lugar, a gente precisa deixar os sentimentos fluir, mas não ser refém dos nossos sentimentos. O que isso significa? Significa que os sentimentos precisam aparecer. Mas quando eles aparecem, eu não sou refém deles. Olha o que diz em Eclesiastes 7:9. Eclesiastes 7, verso 9. Por favor, leia. 1, 2, 3. O que o sábio Salomão está ensinando aqui é que a ira faz parte do estilo de vida de quem é tolo. Tolos se iram facilmente. Facilmente. E ele está dizendo, não apresses em irar-te. E vocês vão se lembrar de Efésios 4:26, Paulo no Novo Testamento, ele chega a dizer, irai-vos, mas não pequeis. Em outras palavras, a ira é um sentimento que faz parte da história humana. Quantos aqui assistiram Divertidamente 2? Pronto. Lembra o foguinho? Aquele indivíduo com raiva. Ele acendia, tremia, mostrava os dentes e ia para cima. A raiva faz parte da existência humana. Não finja que você não fica com raiva. Irmão, tem uns crentes que me deixam com raiva. Ai, pastor, você fica com raiva? Fico, irmão. Fico. A vontade que eu tenho é de tirar a cinta e dar umas cintadas. Mas como eu sei que eu não posso, eu não faço. Pode sim? Então, vem cá, Cláudio, você vai ser o primeiro. Eu estou brincando, Cláudio. Estou brincando com o Cláudio, que eu tenho intimidade com ele. Mas, irmão, presta atenção em algo. As pessoas vão deixar a gente com raiva sim. Não, pastor, porque o crente é aquela figura que fica assim, ó. Ele não sente raiva. Que Bíblia você está lendo? Que Bíblia você está lendo? O crente fica com raiva. Mas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o exemplo, a orientação é, quando você ficar com raiva, tome cuidado para não pecar. Cuide-se para que você não peque. Ou seja, deixa o sentimento da raiva fluir. Assim como a raiva, deixa a alegria fluir. Deixa outros sentimentos fluir. Mas preste atenção, não seja refém dos seus sentimentos. Deixa eles aparecerem, mas não seja refém deles. Porque se você for refém dos seus sentimentos, há uma tendência muito forte, os problemas da vida te sufocarem e os seus sentimentos não permitir você perceber as soluções que Deus está apresentando para você resolver problemas. Eu lembro do profeta Jeremias, quando ele disse que o coração é enganoso, quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. Então, pessoas que não são viciadas em problema, são pessoas que não deixam sentimentos tomarem contas. Elas não são reféns dos seus sentimentos. Em terceiro lugar, pessoas que não querem ser viciadas em problemas, elas compartilham e pedem ajuda. Diga isso comigo, compartilhar. Diga comigo, pedir ajuda. Irmão, se os seus problemas estão te sufocando, peça ajuda. Compartilhe. Vença o seu orgulho. Porque pode ser que Deus está levantando alguém para ser facilitador da solução que Ele tem para os seus problemas. Mas porque você está orgulhoso ou orgulhosa, escondendo, segurando, você não desfruta desse recurso que Deus está dando. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 41. Isaías 41, em verso 6. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse... Alguém está ajudando um outro alguém nesse texto, sim ou não? E alguém que está ajudando outro alguém está transmitindo
uma ideia de encorajamento. E sabe por que alguém está ajudando o outro alguém? Porque eles estão andando juntos. Não tem como ajudar a gente que anda longe. Não tem como eu ajudar a gente que eu vejo uma vez por ano. Não tem como ajudar gente que não convive, não partilha, não fala das suas dores, das suas guerras, dos seus problemas, das suas fraquezas. Não tem como ajudar. A gente consegue ajudar quem está perto, quem está abrindo o coração, quem está se expondo. É interessante que um tempo atrás aconteceu um caso aqui na igreja, e essa igreja, irmãos, é muito conhecida pela sua generosidade. Alguém diz amém? Somos um povo generoso. E aqui, pessoas não passam fome e necessidade se nós soubermos. Eu lembro que alguns anos atrás, próximo da pandemia, aliás, mais do meio para frente, para o final da pandemia, uma família chegou aqui e disse assim: pastor, eu estou indo embora da igreja. Eu falei, por quê? Porque eu tive necessidade, passei aperto na pandemia, e a igreja ajudou tanta gente de fora e não me ajudou eu que estou aqui dentro. Eu olhei para a pessoa e falei, cara, você estava passando necessidade? Ele falou, sim, eu estava, todo cheio da razão. Eu falei, e você falou para quem? Aí ele, mas a igreja tem que saber. Eu falei, cara, como é que é a sua escala de trabalho? Aí ele citou a escala de trabalho dele. Eu falei, na sua agenda tem espaço para você conviver com os irmãos? Não, é porque eu trabalho muito e tal. Eu falei, cara, você não convive? E você quer que a gente adivinhe que você está passando dificuldade? A culpa é nossa? A culpa é nossa? E aí, ele falou, não, pastor, sabe o que é? É que chegou meu tempo mesmo, eu preciso ir embora da igreja. Eu falei, então, tá bom. Beleza, entendi. Oramos juntos, abençoamos. Gente, irmão, é gente que eu amo de verdade essa família. Mas presta atenção em algo. Ele estava apresentando desculpas, muletas, que eram mentira. Não eram verdadeiras. Como é que a gente vai saber que a pessoa está passando necessidade, sendo que ela não fala, ela não convive junto? Ela não abre a boca. Então, o texto está dizendo, um vai ajudar o outro, e o outro ajuda o seu companheiro, um encoraja o outro por estarem juntos, saberem a realidade um do outro. Saberem a realidade um do outro. Então, se eu não me dou a convivência com você, preste atenção nisso, você não tem obrigação nenhuma de saber dos meus problemas. Se eu não te procuro, se eu não conto sobre os meus problemas, você não tem obrigação nenhuma. Nenhuma. Isso é maturidade, isso é consciência cristã, irmão. Então, quando a gente olha para esse texto, eu fico pensando, será que nós estamos lidando com os nossos problemas sozinhos? Ou a gente está pedindo apoio? Ou a gente está pedindo ajuda? Ou nós estamos usando quem Deus está levantando para auxiliar? Irmão, a coisa mais linda do mundo, acontece muito aqui. Uma pessoa tem uma necessidade, uma outra pessoa tem a solução, e eu como ponte, os ministros, os discipuladores como ponte, a gente fala, cara, eu sei quem pode te ajudar. E a gente conecta a pessoa, aquela pessoa é ajudada, passou o problema. É maravilhoso. E isso acontece aqui nessa igreja, ó, frequentemente. Mas a gente precisa se conhecer, a gente precisa conviver. Sem convivência, não tem como. Olha o que diz Gálatas capítulo 6 e versículo 2. Gálatas 6 e verso 2. Vocês podem ler? 1, 2, 3. O que é carga aqui nesse contexto? Problema. Paulo está dizendo assim, compartilhe os seus problemas uns com os outros. E assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Agora,
Irmão, como é que eu vou levar e ajudar uma pessoa a carregar o seu problema que ela não compartilha? Como? Ô pastor, você está orando pouco, jejuando pouco. O pastor tem que ter revelação. Irmão, a gente tem revelação das coisas que são ocultas. Das coisas que você tem que falar, a gente não vai ter revelação, não. É transparência, é honestidade, é relacionamento saudável. A gente vai ter revelação das coisas que são ocultas. É diferente. Agora, coisas que eu posso falar e eu não falo, como é que Deus vai revelar isso? Sendo que uma boa conversa a gente pode se conhecer e estreitar relacionamento. Então, pessoas que querem vencer o vício sobre problemas são pessoas que buscam ajuda, procuram ajuda e compartilham suas demandas umas com as outras. Em quarto e último lugar, para não ser viciado em problemas, nós precisamos confiar e descansar em Deus, sabendo que Ele vai dar sabedoria para a gente resolver os problemas. Confiar e descansar. Você pode dizer isso comigo? Confiar, descansar, para receber. Irmão, deixa eu te dar aqui um spoiler sobre sabedoria que Deus tem me ajudado a entender e a viver. Se você não descansa e não confia em Deus, você não consegue perceber a sabedoria que Deus está liberando sobre você. Sensibilidade para perceber a sabedoria depende de descanso e confiança em Deus. Você confia, você descansa, e a confiança e o descanso te dá sensibilidade para perceber a sabedoria que Deus está derramando sobre sua vida. Tiago diz que muitos pedem e não recebem porque pedem o quê? Irmão, como é que Deus vai tornar conhecida a sabedoria dele sobre nós para resolver um problema, sendo que a gente está todo ansioso, todo precipitado, todo afoito? Já ouviu essa expressão? Afoito. Passando o carro na frente dos bois. A gente não vai ser sensível para perceber o que Deus está falando. Então, primeiro você confia, depois você descansa, e depois você constrói o ambiente de sensibilidade para perceber a sabedoria que do alto vem sobre ti. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Deus está disposto a nos dar sabedoria. Deus quer derramar sabedoria sobre o seu povo para resolver problemas altamente complexos. Mas para que isso acontecer, irmão, seja sensível para perceber. Seja sensível para perceber a sabedoria que Deus está dando. Algumas pessoas que estão pedindo porta de emprego, Deus está te dando uma porta para empreender, e você não percebeu. Algumas pessoas que estão pedindo a cura de um ente querido, Deus está primeiro curando você, para que através de você seu ente querido seja curado. Algumas pessoas que estão pedindo: Senhor, eu preciso ter mais recurso financeiro, eu preciso de mais dinheiro para pagar minhas contas. Deus está te dando sabedoria para fazer boa gestão do seu orçamento, e você está esperando mais dinheiro, e Ele já respondeu a sua oração. Se você não estiver sensível, meu irmão, você não percebe a sabedoria que Deus está derramando. Você acha que Deus não está respondendo a sua oração. Você só acha. E Deus está respondendo. Deus está falando. Deus está se revelando. Salmos 27, 14. Esse é o último texto que a gente vai ler aqui nessa manhã. Salmos 27, 14. Espera
no Senhor. Anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É do alto que vem a sabedoria, é do alto que vem a revelação, é do alto que vem a graça, o recurso. O que nós precisamos vem do alto. Agora, eu quero encerrar dizendo para você: quando Deus te der sabedoria para resolver o seu problema, por favor, não procure outros. Gente viciada em problema não consegue viver sem problemas. Ela resolve um e ela caça outro. A família está bem, está tudo funcionando muito bem, mas ela tem que caçar um problema, tem que achar algum problema em algum canto, em algum lugar, com alguma pessoa. Ei, Deus te dando sabedoria para resolver o seu problema, não procure outros problemas. Não procure. Vença. Acredite. Viva a vida abundante que Jesus prometeu. Eu quero orar com você, e eu entendo que essa é uma palavra profética para o ano de 2025. Deus quer fazer com que a igreja, ela seja uma igreja livre do vício dos problemas. Livre. Então se prepare, porque em 2025 você não vai enxergar os seus problemas como você enxerga hoje. Você não vai enxergar os eventos da sua vida como você enxerga hoje. Em 2025 Deus vai ampliar a nossa visão, vai abrir os olhos espirituais do nosso entendimento, e a gente vai perceber tudo o que Ele está fazendo. Seja sensível para receber, irmão. Seja sensível. Confie, descanse e perceba o que Deus está fazendo na sua trajetória. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Coloca a mão sobre o teu coração, fecha os seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender. O Senhor quer que cada um de nós sejamos livres de uma mentalidade problemática. Senhor Jesus, que o poder da tua unção e do teu Espírito despedace nessa manhã todo o jugo de escravidão aos problemas. Pai, alguns de nós estamos tão acostumados com problemas, que alguns de nós já não conseguem visualizar uma vida sem problemas. Alguns de nós estão tão presos a essa realidade, que quando a gente resolve um problema, a gente procura outros. Senhor, muda essa mentalidade. Muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de sentir, muda a nossa forma de agir. Senhor, eu declaro que a tua igreja tem olhos espirituais abertos para compreender as riquezas celestiais que estão guardadas em Cristo Jesus. Senhor Jesus, tu és o nosso DNA, tu és aquele que rege o nosso organismo. Tu és aquele que rege o nosso pensar, o nosso sentir. Tu rege todas as coisas. Como nós cantamos nessa manhã, a terra está cheia da glória do Senhor, e as nossas vidas também estão, Senhor. As nossas vidas estão cheias da glória do Senhor. Portanto, que essa glória se manifeste, que esta glória seja ativada, que essa glória, Senhor, nos toque de uma maneira especial, libertando-nos da escravidão, do vício aos problemas. Eu declaro: esse povo não é um povo problemático. Esse povo não é um povo problemático. Esse é um povo que trará solução para muitas circunstâncias pessoais, familiares, profissionais. Eu declaro, Senhor, sabedoria do alto sobre esta igreja, sabedoria do alto sobre este povo. Nós declaramos, Pai, a tua presença conduzindo
a nossa forma de se relacionar, de agir, de sentir, e trazendo a nós ideias criativas. Uma liberação de uma unção criativa vem sobre nós. Oh Senhor, nós te agradecemos. Nós queremos te honrar, te glorificar. Que nós sejamos um povo amável, um povo afetuoso. Que nós sejamos esse povo que Pedro descreveu, compassivo, que tem o mesmo pensamento e o mesmo sentimento. Que a gente não torne o mal pelo mal, mas que a gente abençoe aqueles que nos maldizem. Senhor, nós queremos ver as tuas promessas ganhando forma sobre nós. Por isso nós oramos e desde já queremos te agradecer.